Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Fábio Scanfella e hoje eu vou te dar o review, o resumo e algumas dicas bem legais desse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Então esse é um livro super clássico, super famoso, um dos mais famosos da literatura, mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo, ou seja, é livro pra caramba. Então vamos lá, resumo do livro. Bom, então o Robert Kiyosaki ele teve dois pais, um pai pobre e um pai rico. Então o pai de sangue dele, ele era um cara super instruído, ele fez várias especializações, trabalhava para o governo, mas mesmo assim tudo que ele deixou para a sociedade e para a família dele foram dívidas. E tem o outro pai, que ele também era muito instruído, só que ele não chegou a completar o ensino superior. E mesmo assim, ele deixou um legado, aí, ele deixou uma herança para a família dele e também uma riqueza para várias entidades de caridade. Então, nesse livro, o Robert Kiyosaki ele começa a destrinchar quais são os ensinamentos que os dois pais passaram para ele e quais são as diferenças de mentalidades e como os dois agiram diferente para que você também consiga obter os mesmos resultados deles. Então, o livro ele é dividido em 6 lições e a gente vai passar rapidamente por cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira lição é: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Mas como assim? Isso pode ser um pouco contraintuitivo para algumas pessoas, mas a gente vai falar mais para frente. Então, aqui o Robert Kiyosaki ele começa a introduzir a história do pai rico e do pai pobre dele. E ele fala isso, ele começa a mostrar as diferentes mentalidades dos dois frente às situações do dia a dia. O ponto aqui é que os ricos não trabalham pelo dinheiro, e sim eles colocam o dinheiro para trabalhar para eles. Então a gente vai ver mais para frente como assim você vai entender melhor. Lição 2, para que alfabetização financeira? Então aqui ele bate bastante nessa tecla de alfabetização financeira, fala que você precisa desenvolver isso para ter uma inteligência financeira. Então aqui o conceito mais importante é que você precisa de saber a diferença entre ativos e passivos e comprar mais ativos. Então a gente também já vai ver isso daqui a pouquinho. Lição 3, cuide dos seus negócios. Então ele explica que muitas pessoas elas se especializam muito para fazer uma coisa, para ficar bom naquilo, só que elas acabam trabalhando só para os outros. Então elas constroem riqueza para o patrão, ou elas constroem para o governo, e por último para elas mesmas. Então o que ele estimula aqui é que você cuide dos seus próprios negócios, ou seja, que você desenvolva os seus próprios negócios, trabalhe nele, ou seja, que você construa a sua coluna de ativos. Lição 4, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Então aqui ele conta um pouco da história dos impostos e como você pode usar essas sociedades anônimas para você pagar a você mesmo primeiro e só depois pagar o governo. Então o que as pessoas geralmente fazem é o seguinte: você recebe a sua renda, você paga o governo e depois você se paga. Então, o que ele prega aqui é que você faça o contrário. Você recebe aquele dinheiro, você vai investir em você mesmo e só depois você vai pagar o governo. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Como assim? Então, ele fala que o seu principal ativo é a sua mente. Então, ele volta de novo naquele conceito de inteligência financeira, que é uma coisa que a gente não aprende na escola. E ele começa a mostrar algumas situações que pessoas pessoas comuns agiriam de uma forma, e ele usa essa inteligência para gerar mais riqueza para ele. Então ele diz que você precisa de 4 coisas. Primeiro, contabilidade, conhecimento de contabilidade, conhecimento de investimento, conhecimento de mercado e a última coisa é conhecimento de leis. Lição 6 e última: trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Como assim? Bom, então eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte: você conseguiria fazer hambúrguer melhor do que o McDonald's? E provavelmente sua resposta é sim. Mas então por que você não consegue fazer tanto dinheiro quanto eles? Já parou para pensar nisso? Então a resposta é muito simples. A resposta é que eles têm um sistema de negócios muito bom.
Então, um ponto aqui do Robert Kiyosaki é o seguinte, muitas pessoas se especializam muito em como fazer o hambúrguer, só que e não como criar esse sistema de negócio. Então, existem muitas pessoas realmente muito talentosas, só que elas não conseguem sair da classe baixa, da classe média, porque elas não entendem nada de sistema de negócios. Então, aqui, ele defende muito essa ideia que você tem que, no começo, você tem que trabalhar para aprender mais do que para ganhar dinheiro, para você desenvolver essas competências, essas habilidades e conhecimentos para você montar, para você criar os seus próprios ativos. Dica de ouro. Então, qual que é a melhor dica do livro? Com certeza a melhor dica é: você precisa saber a diferença entre ativos e passivos e comprar mais ativos. Então, o que é isso? É um conceito bem simples que é o seguinte: ativos é tudo que entra dinheiro no seu bolso todo mês. E passivos é tudo que tira o dinheiro do seu bolso todo mês. Então, o que você tem que focar é o seguinte: é construir muitos ativos e diminuir os seus passivos. Ou seja, todo mês vai ter mais dinheiro entrando e menos dinheiro saindo do seu bolso. E isso, por consequência, vai criar um círculo virtuoso, porque está entrando mais dinheiro do que você está gastando, e então você vai reinvestir nessa coluna de ativos que vai te dar mais ativos ainda ao longo dos anos e te dar mais riqueza. Então, esse é um conceito bem simples, só que o que acontece é que as pessoas não usam esse conceito. Então, o que as pessoas geralmente elas fazem? Elas recebem o salário delas, elas recebem um aumento, e a partir desse momento que elas recebem um aumento, elas já vão lá e começam a comprar iPhone, carro e até mesmo uma casa. E isso, todas essas coisas, até mesmo a casa, são passivos. Por que são passivos? Porque aquilo lá está tirando dinheiro do seu bolso, na verdade, mês após mês. Então, aqui você entra no que ele chama de corrida dos ratos. Então, o que é a corrida dos ratos? É porque você fica naquela roletinha correndo atrás do dinheiro sempre. Então, por mais que aumente o seu salário, o seu dinheiro, você aumenta as suas despesas também. Então, você fica nessa roleta, nessa corrida dos ratos, correndo atrás do dinheiro e nunca alcançando ele. Então, o que você precisa é da inteligência financeira que ele tanto fala. Pontos positivos. Então, o primeiro ponto positivo é que é um livro super clássico e muito bem recomendado por várias pessoas. O segundo ponto positivo é que são conceitos essenciais, na minha opinião, e que realmente a gente não aprende na escola e na maioria dos outros lugares. E o terceiro ponto é realmente essa mudança de paradigma que causa em você, na maneira de como você vê o mundo, dessa visão macro, de como você vê as coisas e como você comporta na sua mentalidade. Pontos negativos. Bom, de vez em quando ele dá umas repetidas, mas isso, na minha opinião, não é ruim, porque é até bom para fixar o conhecimento. Outro ponto negativo é que o livro, a abordagem dele é bem ampla, é uma visão macro das coisas. E por um lado isso é positivo, mas por outro lado isso é um pouco negativo, porque dá aquela sensação de que você quer coisas mais específicas e mais aplicáveis, entendeu? Conclusão do livro. Então, a minha conclusão do livro é muito boa, eu gostei bastante desse livro, pelos motivos que eu já falei. Eu acredito que é um clássico mesmo e quase todas as pessoas, se não todas as pessoas, deveriam ler ele. Por quê? Porque é uma coisa que a gente não aprende na escola. Realmente a gente não aprende. A gente fica correndo atrás de dinheiro para ter uma vida mais sustentável ou com mais riqueza, independente de quais são os objetivos da sua vida, mas muitas vezes a gente fica atrás desse dinheiro, só que a gente não para estudar ele e como ele se comporta e como que a gente pode fazer isso trabalhar para a gente, né? Isso é uma questão de liberdade, não só liberdade financeira, mas também uma liberdade de tempo, né? Um maior controle sobre as nossas vidas. É um livro que eu gostaria de ter lido antes e recomendo para todas as pessoas. Eu acho que é um livro quase que obrigatório aí. Eu, por exemplo, descobri que a minha educação financeira é uma bosta. Então, é uma coisa que a gente não aprende, a gente tem que começar a desenvolver mais isso. E outra coisa que eu recomendo nesse livro é que a gente muda um pouco o nosso paradigma de como ver as coisas no nosso dia a dia, de como funciona a nossa mentalidade, de como encarar as coisas, para que a gente comece a construir um ativo e ter mais independência e ter mais liberdade financeira. Beleza? Então, esse é o meu review, essas são as dicas, espero que você tenha gostado bastante.
Se você gostou, não se esquece de dar aquele like aqui, compartilha para seus amigos se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. E o mais importante, se inscreve aqui no canal, em algum lugar aqui embaixo ou aqui em cima, para você receber outros vídeos. Toda semana eu estou fazendo um vídeo novo com várias dicas bem legais, beleza? É isso aí, um grande abraço e vamos para cima. Bom, livros... Onde você vai? Sai daí.